Jó capítulo de número 1, verso de número 20. Jó capítulo de número 1, verso de número 20. Ao ouvir isso, Jó se levantou, rasgou o seu manto que vestia e foi raspar a sua cabeça. Logo em seguida ajoelhou-se, encostando o rosto no chão, em sinal de humildade e adoração diante de Deus. Verso 21, exclamou em oração: nu deixei o ventre de minha mãe, e nu partirei da terra. O Senhor Deus, o Senhor o tomou, o Senhor deu, o Senhor tomou. Louvado seja em nome do Senhor. Verso 22, em todas as suas atitudes Jó não errou, nem pecou, e também jamais culpou a Deus por revés algum. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, glorificamos e exaltamos o seu nome. O Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e de toda a adoração. Nós estamos aqui, Senhor, nesta manhã de hoje para sermos canal em tuas mãos. Que o Senhor repreenda qualquer ação contrária no mundo físico, no mundo espiritual, que queira impedir a tua palavra de ser lançada. Nós aqui, Senhor, repreendemos para que esta palavra que é pura, essa palavra, Pai, que cura, essa palavra que limpa, essa palavra que restaura, que restitui, essa palavra que nos traz fé e esperança, possa permanecer nos corações. É o que eu te peço, Senhor, que a nossa vida seja agora instrumento nas tuas mãos, em nome de Jesus, amém e amém. Ao ouvir tudo isso, Jó, o patriarca Jó, é um livro poético, é um livro que a maioria de nós já conhecemos. Jó é falado no mundo cristão, no mundo que não é cristão. Dificilmente alguém nunca ouviu falar da vida de Jó. Basta alguém sofrer, alguém passar alguma coisa, e alguém diz: parece que é Jó. A história de Jó é uma história que nós olhamos, nos condoemos, sentimos, choramos, mas também no final nos alegramos, porque não importa como começa, importa como termina. Vou repetir: não importa como começa, importa como termina. O fim das coisas são melhores do que o princípio de todas elas. No princípio aqui de Jó, e o primeiro capítulo é o primeiro capítulo que começa mal, mas o último capítulo é o capítulo que termina bem. O primeiro capítulo é o capítulo do choro, da amargura, é o capítulo de não entender nada, é o capítulo de poder sofrimento, mas o último capítulo é o capítulo de alegria, de restauração, de restituição, das mãos de Deus estendida. Eu entendo uma coisa, que a nossa vida às vezes ela é dividida em capítulos, e capítulos às vezes a gente não entende, passa às vezes algumas situações que parecida com o capítulo de número 1, não entendendo nada, sofrendo de um lado, sofrendo do outro, passando para lá, passando para cá. Mas deixa eu te dizer, não é o fim da tua história, nem da minha história, nem da história de ninguém. Existe ainda capítulos lá na frente que vão condizer qual é o final da história. Aleluia, qual é o fim da história. Mas Jó, ao ouvir tudo isso, ouvir o quê? O que é que Jó ouviu tudo isso? E que se levantou, rasgou o seu manto e raspou a sua cabeça, e ajoelhou, encostado o rosto no chão, em sinal de humildade, adorou a Deus. O que é que ele ouviu que levou a Jó a rasgar o seu manto, a se humilhar e adorar? Será que Jó ganhou na loteria? Será que Jó ganhou um prêmio? Será que Jó, os seus negócios fluíram? Será que a sua família estava comemorando a formatura dos filhos para poder se alegrar, de rasgar, de adorar? Jó ouviu tudo isso e teve uma atitude, um comportamento, a qual muitos de nós às vezes poderíamos ser ao contrário de Jó. Jó perdeu tantas coisas, e nós não fomos feitos para perdas. Nós não estamos acostumados a perder alguma coisa.
Nenhum de nós estamos acostumados a perder ente querido, perder poder financeiro, perder posição, perder postura, perder a moral, perder a integridade, perder o nome. Ninguém foi feito para perder. No entanto, que quando você vai em um velório, você vê as pessoas chorando porque perderam, ou quando você vê alguém que perdeu um bem material, um carro, ele chora, porque ninguém quer perder. Seja das coisas mais simples às mais sofisticadas, nenhum de nós temos a estrutura para poder nos colocar a perdas. Perdas é algo que nós não somos ensinados assim desde criança. Seja no futebol, seja na criança lá dizendo: você não pode perder, é assim, não pode perder, você tem que ganhar, se perde chora. Uma partida de futebol, um momento de um esporte, porque a gente não foi feito para poder lidar com as perdas. Algumas perdas são situações que a gente se comporta com tristeza, com amargura, com angústia, às vezes com reclamação, murmuração. A perda a gente tenta achar, entra uma síndrome de Adão na perda. A síndrome de Adão é aquela síndrome de achar um culpado para a situação que eu estou passando. É a síndrome de Adão, porque Adão, quando ele vai conversar com Deus, e Deus vai perguntar o que aconteceu, ele diz: Senhor, eu errei por causa da mulher que o Senhor me deu. E aí quando Deus vai perguntar para a mulher, ela diz: não foi eu, foi por causa da serpente que eu errei, eu pequei. É a síndrome de Adão, é achar um culpado para aquela situação que você está. E nós muitas vezes vamos nos colocando isso, e dificilmente a gente usa Romanos capítulo 8, verso 28, aonde diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam e temem ao nome do Senhor. Que tudo contribui para o bem daqueles que amam e temem ao nome do Senhor. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam e temem ao nome do Senhor. Aleluia. Eu e você não somos aqueles que estamos lá fora, que murmuramos, reclamamos, ou talvez estamos aí sem entender. Compreenda uma coisa, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e temem ao nome do Senhor. Existe um propósito em todas as perdas, existe um propósito em todas as lágrimas, existe um propósito em todas as perdas. Quantos acreditam que existe um propósito? Mas algumas coisas que a gente perde, a gente não quer perder consciente. No entanto, que Deus sabia disso, que quando Deus chamou Adão, e Adão já havia visto todos os animais, não encontrava uma companheira para ele. Deus fez Adão cair no sono, e Deus tirou uma costela de Adão, tirou uma costela. Ele perdeu uma das costelas, só que quando ele perdeu uma das costelas, ele estava dormindo. Deus fez ele dormir, porque ninguém quer perder nada. E aí ele dorme, porque ele sai fora da realidade, ele não vê o que está acontecendo, e ele perde uma das costelas. Mas quando Deus vai devolver para ele, não devolve uma costela, Deus devolve uma mulher, porque daquilo que ele perdeu, Deus fez a ser uma mulher, uma companheira para ele. Aí eu tenho a entender que todas as perdas que a gente tem, existe um propósito maior que Deus está preparando para nos dar. Tem alguém comigo aqui nessa manhã de hoje? Eu estou pregando aqui Bíblia, eu estou pregando palavra de Deus. Eu estou pregando que às vezes a gente não aceita algumas perdas, mas às vezes a gente tem que sair um pouco da realidade e deixar Deus agir. Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem pode interferir? Aleluia. Entenda uma coisa, Ele está cuidando de você, Ele cuida de você. Adão perde, quando ele perde, ele tem uma esposa. Ninguém quer. Mas o que é que então ele vai perder aqui? E por que ele vai perder? Ao ouvir tudo isso, Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça, em seguida ajoelhou, encostou o rosto no chão e fez todo um ato de humildade, se colocando no chão. E por que ele se coloca no chão e o rosto? Porque ele sabe de onde ele veio. Porque ele sabe de onde ele veio. Porque do pó nós viemos e ao pó nós retornaremos. Aleluia. O Espírito que está em nós veio de Deus e retornará para Deus. Mas esse corpo que é físico veio do pó e ao pó retornará.
Então Jó, ele volta para a origem, onde ele está dizendo: eu vim do pó, e lá no pó eu não sou nada, eu não sou ninguém. Só que o que ele ouviu que aconteceu? Ele ouviu em 3 áreas da vida que fez ele se levantar e adorar Deus. 3 áreas. Primeira coisa, o inimigo toca agora na família de Jó. Os filhos agora morrem. A família de Jó é atingida, a família de Jó agora é tocada, e ele perde a sua família, perde os seus filhos. Uma das coisas mais complexas que tem é quando toca em alguém da nossa família, é quando toca em alguém da nossa casa. Às vezes a gente olha e diz assim: olha, mexe comigo, mas não mexe com os meus filhos. Tem alguém, alguma mãe, algum pai que já falou isso daí? Ou eu estou sozinho aqui? Mexe comigo, mas não mexe com os meus filhos. Nós somos os defensores, nós somos aqueles que abraçamos, diz: não toca nele. Agora imagina Jó, os seus filhos foram tocados, e os seus filhos, agora ele perde os seus filhos. Essa é uma das coisas que a família pode desestruturar. A família é estrutura, mas quando a família está desestruturada, quando tem uma perda, a primeira coisa que pode fazer é a gente reclamar, murmurar, se revoltar, a gente se angustiar, falar com Deus: por que Deus? Por que Deus? E às vezes a gente busca tantas respostas. Eu tenho aprendido uma coisa, que eu não preciso me preocupar com as respostas que Deus tem a dar no futuro para a minha vida. Eu só preciso ter a confiança de quem está me acompanhando até o futuro da minha vida. Eu vou repetir de novo: eu não tenho que me preocupar com as respostas que Deus tem para o meu futuro, mas eu só tenho que confiar na companhia daquele que está ao meu lado dia após dia até o meu futuro, que é o Senhor Jeová Jireh. Algumas respostas a gente não vai ter, algumas respostas nós vamos ter, algumas respostas nós não vamos conseguir obter. Nem tudo nós temos resposta, como Jó não tinha resposta naquela hora. Jó não sabia o porquê estava acontecendo. E a gente quer saber de tudo. Eu só tenho uma coisa que a Bíblia diz assim: que eu posso não estar no controle, mas Ele está no controle de todas as coisas. Que na palma da sua mão está escrito o meu nome, na palma da sua mão está a minha vida. Ele não perde o controle, Ele está no controle de todas as coisas. Jó não sabia. Se a gente souber de muitas coisas, a gente às vezes pode atrapalhar a nossa caminhada. Se a gente souber muitas vezes de algumas coisas, a gente pode agir diferente. Olha só a questão de José. José, quando ele fica ali, ele não sabe o que vai acontecer com ele. José não vai saber o que vai acontecer com ele. Ele simplesmente está ali porque Deus deu um sonho para ele, falando que ele governaria sobre os seus irmãos, que ele estaria sendo aquele que estaria trazendo a provisão, teria autoridade, ele seria o escolhido, seria aquele que ficaria no lugar do seu pai. E se José soubesse todo o trâmite do que ele iria passar, todo o processo do que ele iria passar, se ele soubesse das traições, se ele soubesse das invejas, se ele soubesse da calúnia, se ele soubesse da cadeia que ele foi, e com certeza José falaria assim: não, eu não quero aceitar esse plano na minha vida, Senhor. Eu não quero esse propósito. Dá para outro, dá para Rubem. Rubem é o primogênito, eu sou o 11º filho. Dá para outro, porque eu não quero. Se a gente souber de muitas coisas, a gente rejeita, a gente não funciona. A Bíblia diz em João capítulo de número 9 que Jesus estava pelo caminho, viu um cego de nascença, e esse cego de nascença foi trazido pelos discípulos, e daqui a pouco Jesus faz um cuspe no chão, faz uma lama e vai colocar nos olhos daquele cego. Se ele sabe o que Jesus está fazendo, jamais ele deixaria que Jesus pudesse tocar nos olhos dele com lama e com cuspe. Tem coisas que não dá para a gente ficar sabendo antecipado, porque senão nós atrapalhamos o plano e projeto de Deus. E cutuca quem está do teu lado e fala assim: não precisa saber tudo não. Não precisa saber tudo não. Basta só confiar
companhia daquele que está contigo todos os dias. Só basta confiar na companhia daquele que está todos os dias. Mateus 28:20 vai dizendo: eis que estarei convosco todos os dias até a eternidade. Faça sol, faça chuva, vem verão, vem outono, vem inverno, vem primavera, mas Ele estará conosco todos os dias até a eternidade. Até a eternidade. Tem coisa que eu não preciso, pastor, mas eu sou ansioso, eu tenho ansiedade, eu quero saber de tudo. A Bíblia também fala o seguinte: lançai vossa ansiedade no Senhor, porque Ele tem cuidado de vós. Lança toda a sua ansiedade, tudo aquilo que você quer saber, lança nele, aleluia. Mas quando a gente vê Jó, a família é tocada, e quando a família é tocada, a única coisa que o inimigo quer fazer é fazer algo para Jó deixar de fazer todos os dias, que era adorar a Deus. Diga comigo: adorar. O poder da adoração é tão extraordinário, o poder da adoração é algo tão profundo, que o próprio Deus disse: não adorarás nada do que há no céu, do que há na terra, nem debaixo do mar. Adorarás somente ao Senhor teu Deus. É um dos mandamentos, parte do decálogo, que vai dizendo que a adoração deve ser somente a Ele, ao Criador. A adoração não pode ser a qualquer objeto ou a qualquer coisa que foi criada, seja anjo, seja querubim, serafim, homens, não, objetos, animais. A adoração é exclusiva ao único Deus, Ele é digno de adoração. Adoração é se prostrar, é reconhecer, é honrar. Adoração é se colocar dizendo: tu és grande, tu és maravilhoso, tu és perfeito, obrigado, tudo está no teu controle. O Senhor tem domínio sobre a minha vida, e eu reconheço isso. O Senhor é tudo em todos, o Senhor é extraordinário, nada foge do teu controle. Eu reconheço a tua onipotência, a tua onisciência, eu reconheço a tua onipresença, eu reconheço o teu amor, a tua grandeza, eu reconheço que o teu nome é sobre todos os nomes, eu reconheço que o Senhor é o provedor, eu reconheço que o Senhor é digno. Adoração é algo extraordinário, adoração é algo profundo, adoração é algo que todas as vezes que a gente vê na Bíblia é algo que Deus pede. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, é o primeiro mandamento. Adorarás ao Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento. E uma das coisas que a adoração acontece é algo extraordinário, porque quando você adora a Deus, você se prostra, reconhece, você entende que Ele é, e não há outro além dele. Ele é o único, exclusivo Senhor. É esse Senhor mesmo, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, o Deus forte, o Emanuel, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o caminho, a verdade, a vida, o verbo de Deus, o pão que desceu do céu. É Ele, e é esse Deus que deve ser adorado. E quando a gente se prostra, irmãos, o inferno se levanta, o inferno olha. Por quê? Porque Deus ama um adorador. Porque Deus olha para o adorador e diz: Ele reconhece, Ele sabe quem eu sou. Ele não está sendo obrigado, mas Ele teve opção. Deus não fez o ser humano robô. Por quê? Porque robô não tem opção, robô é controlado para poder fazer o que você quer. E aí Deus deu livre-arbítrio para que eu e você possamos ter o poder de escolha, escolher Deus ou não, escolher adorar ou não. Deus não força ninguém. Então quando alguém se prostra para adorar, irmão, os céus se levantam, os céus abrem, Deus dá ordem aos seus anjos para que 1000 caiam ao seu lado direito, 1000 caiam ao seu lado esquerdo. Todas as vezes que a gente vê adoração, essa entrega, esse reconhecimento, a gente vai ver uma manifestação do céu. Nós vamos ver uma manifestação da glória de Deus. Por isso que igreja é a igreja que não é uma reunião de condomínio. Igreja é um lugar de adoração. Igreja é o lugar que nós adoramos. Igreja é o lugar que nós nos entregamos. Igreja é o lugar que nós nos reunimos para aprender a adorar. E adorar, se adora com o teu corpo. Quando você vê um judeu lá em Israel,
ali no muro das lamentações, que eles estão assim, ó, movimentando assim, porque eles entendem que eles têm que adorar a Deus com o corpo também. O movimento do seu corpo é adoração. E aí quando você vê essas meninas dançando, elas estão adorando. Quando você vê esses meninos tocando, eles estão adorando, porque Davi, ele tocava a harpa e adorava, e quando ele adorava, o espírito mau que estava sobre Saul era retirado. Meu Deus do céu, adoração é algo que o próprio rei Saul reconheceu isso. Davi na sua harpa adorando, tocando, não havia demônio que ficava, e aí Saul ficava em paz, e toda perturbação ia embora. A gente vê que quando aquela mulher do fluxo de sangue, ela toca em Jesus, e aí ela se prostra e ela adora o Senhor, e ela é curada, sarada, porque aonde tem adoração tem cura, aonde tem adoração tem milagre, aonde tem adoração tem anjos, aonde tem adoração tem restauração, aonde tem adoração tem restituição, aonde tem adoração tem as mãos de Deus, aleluia. Mas aí Jó se levanta. Por que Jó? O que ele viu que ele se levantou? Foi a família. E aí quando a família é tocada, Jó, ele vai adorar. Jó nos ensina o seguinte, que a minha família não é maior do que Deus. Por mais importante que a minha família é, por mais importante que a minha família, ela é para mim, ela é extraordinária, ela é prioridade, mas acima da minha família existe um Deus todo-poderoso, e ela não pode arrancar de mim a adoração. Irmãos, às vezes alguma coisa acontece no meio da família, a primeira coisa que a gente é mexido, sabe o que é na questão de adoração. Você não quer ir para a igreja, você não quer adorar, você se revolta, você se angustia, você quer chutar, você quer fugir, quer correr. Mas Jó não, Jó rasgou a sua veste, e Jó mergulhou no chão, e diz: Deus é maior do que a minha família. Não é que eu não vou sentir dor da minha família, não é que eu não vou chorar pela minha família, mas a minha família não é maior do que Deus. Deus está lá, aleluia. Eu perdi a minha família, mas o meu Deus ainda continua vivo, o meu Deus ainda continua grande, continua poderoso. Eu não estou entendendo nada, eu não tenho resposta aqui, mas eu sei que um dia eu terei. Eu não tenho resposta hoje, mas eu tenho a companhia daquele que está ao meu lado, caminhando para o futuro, porque eu confio nele. Eu falo de família, mas falo assim, tem tanta gente com tão pouca coisa que deixa de adorar, irmão. Jó foi tocado, a família, os filhos, e nada mais do que os filhos, irmãos. Quem é pai, quem é mãe sabe aqui. Quando os filhos, alguém toca nos filhos, você vira um leão, vira uma leoa. Mas isso não pode impedir a tua adoração. Nada do que toque na sua família possa impedir a tua adoração. O casamento não vai bem, a família não vai bem, aí daqui a pouco começa a deixar de adorar. Não, eu não posso deixar de adorar pela circunstância do que está acontecendo no meu meio. Eu tenho que permanecer adorando. Mas até quando? Eu não sei. Até que eu sei que o meu Redentor se lembrará de mim, e por certo ele se levantará. Porque se há esperança para a árvore que foi cortada, e ao cheiro das águas ela voltará a brotar, o meu Redentor se lembrará de mim, aleluia, e estenderá as suas mãos. Por que você não está adorando, irmãos? Porque meu filho está assim, a minha filha está assim, meu casamento está assim, a minha família está assim. Não, nada é motivo de podermos parar de adorar. Jó fica sabendo que as suas finanças é tocada. As suas finanças agora é tocado, os seus camelos, os seus bois, as suas ovelhas, tudo ali é tomado. São mortos, outros roubados, levados embora. Aquilo que ele tinha de finanças foi tocado. Uma das outras coisas, irmãos, é quando toca em finanças, como mexe com a gente também. Como mexe com a gente, pastor, mas Deus, como é que Deus permite? Entenda uma coisa, não é vontade de Deus, é permissão de Deus.
Quando algumas coisas são tocadas, é permissão de Deus, porque Deus está lá nas alturas e conversando com o inimigo está lá e Deus está dando testemunho, dizendo assim: tudo está acontecendo no mundo espiritual. E aí naquele momento Deus está falando assim: olha o meu servo Jó, o meu servo Jó, que é fiel, é verdadeiro, é justo, é temente. Você está vendo ele dá bom testemunho. E aí ele vai tocar. Deus estava dando testemunho de Jó no céu, irmão. A melhor coisa que tem não é o testemunho que alguém te dá aqui, que é bom aqui na terra, mas a melhor coisa que tem é Deus dar testemunho de você, quem você é e quem eu sou. Ah, meu Senhor, sabe por quê? Porque só Deus conhece o coração. É só Deus que conhece o coração de cada um de nós. Deus conhece o nosso sentar, o nosso deitar, o nosso levantar. Deus conhece a nossa estrutura, e antes que venha uma palavra da nossa boca, Ele já sabe o que a gente vai dizer. É Deus que nos conhece. E a melhor coisa que tem está dizendo: está indo lá um adorador, está indo um homem fiel, está indo uma mulher fiel, está indo uma mulher de Deus, está indo para a igreja, está adorando, está orando. Ah, meu Senhor Deus, é Deus olhar e saber quem nós somos diante dEle. Se eu já sou conhecido diante de Deus, eu não preciso ser conhecido diante dos homens, mas isso vai ser inevitável, porque se eu sou conhecido diante de Deus, automaticamente Deus me trará ao conhecimento dos homens quem sou eu. Jó não está sabendo de nada o que está acontecendo, mas lá está tendo uma reunião no céu, uma reunião que Deus acredita e que Deus entende o seguinte: eu não dou fardo maior do que você não pode suportar. Eu não dou fardo maior do que você não pode suportar. O que está acontecendo com Jó é que Deus sabia qual era o limite dele e qual era o fardo que ele podia suportar. Deus não dá um fardo maior do que você não pode suportar. Se alguma coisa eu passo, alguma coisa você passa, é porque Deus sabe que nós temos capacidade de suportar. Aleluia. Deus não permite algo maior do que seja que eu não possa carregar. Pastor, mas está muito pesado o que eu estou carregando. Não se preocupa, vai para Mateus 11:28. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Está pesado? Corre para o pé dele. Aleluia. Se Ele não dá um fardo maior do que nós não podemos suportar, e se algo eu acredito que está maior do que eu não posso levar, então eu corro para o pé dele, Francisco, porque Ele dá alívio e eu continuo caminhando e carregando. Ele não diz que vai tirar, mas Ele diz que vai aliviar. Quando Jó está sendo aqui, ele está sendo provado. Jó está sendo provado, porque eu entendo que todo aquele que é provado é para que um dia seja aprovado. Todo aquele que é provado é porque Deus tem algo para ele precisa passar de ano. Entenda uma coisa, que todas as vezes a gente tiver que passar pela mesma prova, irmãos, é porque a gente não superou e não passou por ela, nós não fomos aprovados por ela. Por isso que todas as vezes, se eu passo a mesma luta é porque eu não aprendi ainda. Não é assim na escola. Se você estiver na quinta série, você repetir a quinta. Quem já repetiu umas 10 vezes a quinta série aqui? É porque você ainda não aprendeu a matéria da quinta série. Mas se você repetir na quinta, depois na sétima, depois na oitava, vai falar assim: mas quando você repete porque você ainda não aprendeu, aí você precisa passar de ano. É por isso que Deus falou para Moisés em Êxodo, capítulo número 14, quando Ele vai falar para Moisés: Moisés, o que é que você tem na mão? Ele diz: eu tenho um cajado. Então toca no mar que o mar vai se abrir. A gente pensa que o que Deus vai fazer é nos dar algo para que a gente possa caminhar, e a gente mal sabe que já está na nossa mão aquilo que pode abrir caminhos para a gente passar. Eu vou falar de novo. Às vezes a gente pensa que vai receber algo para as coisas funcionarem, e a gente não percebe que algumas coisas já estão em nossas mãos, que já estão funcionando, e a gente está paralisado. Deus já colocou em suas mãos, Ele não vai dar, Ele já deu, e já está nas suas mãos algo que vai funcionar para poder você caminhar. Mas quando Deus vai falar para Moisés, dizendo: Moisés, esse povo egípcio que vocês estão vendo aí atrás, nunca mais vocês verão eles.
Por que nunca mais verão eles? Porque vocês passaram por essa prova e foram aprovados. Vai ter outras provações, mas essa daí vocês nunca mais vão ver elas. Então a gente tem que entender que toda situação que a gente passa, existem lições para a gente tirar. Deus não nos passa e não nos permite a gente passar por alguma coisa para que a gente não aprenda. A gente cria maturidade. Maturidade não se aplica numa sala de aula dizendo curso de maturidade. Curso de maturidade. Curso de maturidade, aí vai lá 6 meses. O curso de maturidade é você perdendo, você ganhando, você apanhando, você levantando, passando rasteira, se colocando de pé. É Deus te fortalecendo, aleluia. É Deus te forjando, Deus te colocando. Sabe por quê? Porque existe algo maior. Deus não dá algo para menino, Deus só dá algo para homem. Menino, ele está em fase de crescimento e desenvolvimento, mas menino ainda não é maduro. Se você tem passado tanta provação, tanta dificuldade, entenda uma coisa, essa palavra está sendo para você, é que Deus está aguardando para poder lidar quando você crescer, que tem algo grande para entregar em suas mãos. As finanças são tocadas, Jó está sem nada, e uma das piores coisas que tem, porque Jó era fiel, Jó fazia o sacrifício pelos filhos. Agora ele não tem filho para fazer sacrifício, ele não tem dinheiro para poder comprar. E aquilo que Jó tinha, ele usava os seus recursos de uma forma. Pastor, o que Jó está passando, será que é culpa dele? Ele pecou? A primeira coisa que vem é quando a gente está passando em algumas situações, é se houve pecado. Pastor, o que é pecado? Vou falar aqui para você nunca mais esquecer o que é pecado. Pecado não é uma lista do que você vai fazer ou deixar de fazer. A primeira coisa para você entender o que é pecado é: se eu tirar Deus de primeiro lugar e não adorar Deus, e não colocar Deus no centro da minha vida, e colocar Deus como segundo plano, eu pequei. Porque eu tirei Deus de prioridade, tirei Deus de ser o primeiro na minha vida. Quando eu tiro Deus, quando eu deixo Deus de lado, como se Deus não existisse, como Deus morresse, então eu peco. Tudo que eu fizer contra a minha vida, contra o meu corpo, contra qualquer coisa que possa me prejudicar, eu pequei. Tudo que eu fizer contra o próximo, que prejudicar o próximo, eu pequei. Então todas as ações que você for fazer, você pode fazer essas 3 perguntas: o que eu vou fazer vai tirar Deus de primeiro lugar? Não. O que eu vou fazer vai trazer prejuízo para mim? Não. O que eu vou fazer vai trazer prejuízo para o outro? Não. Não é pecado. Mas aí eu também preciso ver que a Bíblia diz que nem todas as coisas me convém a fazer. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convém. Eu preciso analisar, além de não ser pecado, convém eu fazer o que eu vou fazer, porque não é só questão de pecado. Mas a primeira coisa que a gente pensa é que o pecado pode ser isso, porque a Bíblia também fala, o profeta Isaías diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, que o céu se torna de bronze e que nós não temos agora uma relação com Deus. E quando a gente entende isso, o pecado pode impedir o relacionamento, a intimidade, a oração para chegar até Deus, a adoração para chegar até Deus. Mas eu glorifico ao Senhor, porque o Senhor foi na cruz do Calvário, derramou o seu sangue precioso, colocou uma coroa de espinho, se despiu, e lá Ele levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores. Lá na cruz do Calvário, eu e você fomos agora levados para ser redimidos, restaurados, fomos levados para podermos ser lavados pelo sangue do Cordeiro, porque João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aleluia. Eu e você agora temos isso. Se houver pecado, nós agora temos agora. Não é um bode expiatório que você coloca a mão e vai para o deserto, mas é um coração quebrantado, uma boca falada dizendo: Deus, me perdoa, e Ele perdoa na hora. Mas a gente relaciona qualquer situação da nossa vida com o pecado. João capítulo de número 9, que eu disse que Jesus encontrou um cego de nascença,
e que os discípulos levaram até lá, e que Jesus cuspiu no chão, fez lodo e colocou. Esse mesmo texto diz que os discípulos, no versículo de número 2, capítulo 9, verso 2 de João, os discípulos vão dizer o seguinte: Senhor, quem é este? Quem é que pecou, ele ou seus pais? Porque ele é cego. A teologia não é resolver o problema, mas é achar um culpado. Lembra que eu falei? A síndrome de Adão. Vamos achar um culpado. Ele é cego, por quê? Ele errou, ele pecou, foi os pais dele. Eu tenho que entender que nem todas as coisas que acontecem é por causa de pecado, mas eu tenho que entender também que Gálatas capítulo 5 vai dizer o seguinte: que aquilo que o homem planta, ele colhe; aquilo que o homem lança, ele vai colher também. Mas eu tenho que dizer que existem exceções, existem casos que não é pecado, é projeto e plano de Deus. É projeto e plano de Deus. Porque Jesus vai responder no versículo de número 3 para os seus discípulos. Olha o que Jesus vai responder: nem ele e nem os seus pais pecaram, mas o que está acontecendo isso é para manifestar a minha glória, a minha obra nele. Ah, meu Deus do céu, eu vou repetir. Jesus falou: não foi ele nem os pais que pecaram, mas o que está acontecendo foi para manifestar a minha glória, a minha obra nele. Aleluia, o meu nome será glorificado. Sabe a história de Jó? Capítulo 1, versículo de número 1 vai dizendo que Jó era reto, justo, temente a Deus, se desviava do mal. Não foi por causa de pecado, foi por causa que Deus queria abençoar a Jó, mas o que o inimigo queria era tirar a adoração de Jó. Adoração. Toca na família, toca nos bens. Já que os bens não fizeram ele parar de adorar, já que tocar na família não fez parar de adorar, toca agora na vida dele. Tira a saúde dele. Coloca aí no corpo físico dele uma doença. Coloca uma doença, aí ele vai parar, aí ele vai desistir. É muita coisa. 3 áreas: saúde pessoal, família e área financeira. Alguém perde o emprego, deixa de adorar. Alguma coisa da família não deu certo, para de adorar. Ficou um pouco doente, para de adorar. Mas Jó não, Wesley. Jó não. Jó rasgou as suas vestes. Jó rasgou, sentou. Deus, tu continua Deus. Nu eu vim, nu eu retornarei. Bendito seja o teu nome. Nada e ninguém vai me tirar a adoração. Nenhuma circunstância, nem mesmo problemas da família, nem mesmo problemas de saúde, nem mesmo problema financeiro, eu não te deixo por nada. Quem me separará do teu amor? Parece que eu vejo Paulo olhando para Jó, e Paulo dizendo: quem me separará do teu amor? Não é altura, não é profundidade, não é largura, não é espada, não é fome, não é nudez. Nada e ninguém me separará do amor de Deus. As pessoas deixam de adorar porque foram traídas por amigos. E eu entendo que traição nunca vai ser com uma pessoa distante, sempre vai ser com uma pessoa próxima. Traição nunca vai ser com alguém que não é teu amigo, porque senão será traição. Traição vai ser com alguém sempre que está perto do seu convívio, dali. Judas traiu Jesus, mas Judas levou Jesus para a cruz. E cruz, Jesus teve que morrer nela e depois ressuscitar. Entenda uma coisa: que todo aquele que está te traindo está te levando para a cruz, para você morrer. Você sabe por que a gente se chateia com uma traição, com alguém, com uma difamação, com alguma coisa? É que a gente não morreu ainda. E quem está vivo
às vezes ainda está doente, não morreu, porque quando você morrer, você já viu um morto falar, você já viu um morto poder se movimentar? Xinga o morto, ofende o morto, fala um monte de coisa por morto. Faz uma experiência aí quando você for no velório, irmão. Agora se ele ressuscitar, fala, ai, que é? Desde Clay, quem vai fazer essa experiência aí? Cadê os homens de fé? Cadê as mulheres de fé? Belisca ele para ver, pisa no calo dele para ver, nenhuma reação. Mas pisa no nosso calo para ver, me ofende para ver. Porque a gente tem que ir para a cruz, e na cruz tem que morrer o velho eu e nascer para Cristo. A minha luta não é contra a carne, nem contra o sangue. A minha luta é contra potestades que estão nas regiões celestiais. E eu não uso as minhas armas que estão aqui. As minhas armas são o escudo da fé, o capacete da salvação, o evangelho da paz nos meus pés, o cinturão da verdade, aleluia, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu tenho que entender que é isso. A gente tem que parar com aqueles crentes de mimizinho, irmãos. Crente Nutella. Olha para quem está do teu lado, se ele der risada. Daí ele não. Porque se não fosse, já ia ficar bravo. Eu tenho que parar. Se alguma coisa está mexendo comigo ainda, se alguma coisa está me tirando a adoração, é porque eu não fui para a cruz ainda. Eu tenho que morrer na cruz. E quando eu morro na cruz, eu nasço para Jesus. Eu nasço para Jesus. E quando eu nascer para Jesus, irmãos, é possível isso, pastor? E como se faz isso? Só com o Espírito Santo de Deus. Só com o Espírito Santo de Deus. É por isso que o Espírito Santo de Deus, ele derramou lá em Atos. E aí, depois de Atos, capítulo de número 2, ainda ele permanece na igreja. Ele permanece na igreja, intercedendo por ela com gemidos inexprimíveis. É o Senhor que nos leva, é o Senhor que nos molda. É aí por isso que Paulo vai dizendo: não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo, que era perseguidor da igreja, agora ele é perseguido. Paulo é apedrejado. Paulo é mandado embora dos lugares. Mas Paulo diz: eu não vou revidar, porque agora Cristo está em mim. Aleluia. Não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Adoração, família, parte financeira, parte da saúde, nada tira a adoração. O interessante é que Jó não está entendendo o que está acontecendo. Ele diz: Deus deu, Deus tira, bendito seja o nome do Senhor. O que Jó está fazendo, ele não está atribuindo ao inimigo o que está acontecendo. Vamos entender uma coisa, vamos parar de dar crédito ao inimigo do que acontece na nossa vida, irmãos. Tudo que acontece, o diabo está furioso comigo. Ele está furioso com você desde que você aceitou Jesus, irmão. Não precisa nem ser profecia. O diabo está furioso com você, então, desde o dia que você aceitou Jesus. Ele te perdeu. Você é do Senhor. Agora tem um céu. O teu nome está escrito no livro da vida. Você é salvo. Você tem um Senhor que luta por ti. Você tem um Deus agora que te ama. Você tem um Deus agora que dá ordem aos anjos dele para que 1000 caiam ao seu lado e 10.000 à sua direita e você não seja atingido. Você tem um Deus agora que ele quebra o arco, corta a lança, queima os carros do fogo, e ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E aí ele está furioso. Ele vai estar furioso com todos nós. Mas vamos parar de atribuir as coisas dizendo: o pneu do carro furou, o inimigo está furioso. Que nem eu ontem à noite eu parei no posto distraído. E aí eu falei: coloca aí, enche o tanque de etanol. Etanol. E eu pensei que estava com o carro da Júlia. Aí o meu carro saí, e o carro... Eu falei: a gasolina desse posto é ruim, hein? Já achei o culpado, irmão. Síndrome de Adão, já estou achando o culpado. Parei o carro em casa ontem à noite e tal. Aí hoje de manhã levantei, estou vindo para a igreja.
Falei que a gasolina era ruim. Aí vai a pastora lá atrás, põe a mão, cheiro de álcool, olhou para mim. E ela estava comigo na hora que eu abasteci, Francisco. Não estava sozinho. Você pediu para ele colocar álcool, não foi? Eu falei, é. E o carro é gasolina, é. Então não vai pegar. E o carro ficou lá. Aí travou o da Júlia que está na frente, o meu estava atrás. Liguei, vamos todo mundo de Uber. Aí eu vou falar, o inimigo está furioso, porque não quer que eu vou para a igreja. Ah, irmão, pelo amor de Deus. Eu tenho que parar de atribuir alguma coisa a Ele. A glória é de Deus, o poder é de Deus. Quando acontecer alguma coisa eu tenho que falar, Deus tem um plano, Deus tem um projeto, é alguma coisa que Ele está arquitetando. Eu não estou entendendo, mas alguma coisa Ele está fazendo, Ele está promovendo. Eu vou adorar, eu não vou murmurar, não vou reclamar. Não sei se é gasolina, se é álcool, eu não sei de quem foi a culpa. Eu só sei que eu vou adorar, eu vou bem dizer, eu vou de Uber. Se não tiver Uber eu vou correndo, eu chego suado, mas eu vou adorar, eu vou adorar, eu vou adorar, eu vou adorar. Tudo é de Deus, Deus está lá. Agora entenda o seguinte, que quando Jó, ele perde família, ele perde, pode o louvor subir aqui, quando ele perde família, ele perde os bens materiais, ele perde a saúde. Eu disse no princípio que nós não estamos acostumados a perder, e as perdas a gente tem que tomar o máximo de cuidado. É uma linha muito fina que a gente pode passar pelo processo de não querer mais adorar Deus, não de ir para a igreja. A gente se desvia, a gente xinga, a gente reclama, mas eu estou dizendo que existem perdas que Deus está no controle, que Deus quer nos abençoar. Sabe por que eu falo isso? Cadê o louvor? Pode subir. Quando eu falo isso, eu entendo uma coisa, que a perda de Jó, no capítulo de número 42 de Jó, lembra que eu disse que não importa como começa, importa como termina as coisas? No capítulo de número 42 do livro de Jó, no versículo de número 10, a Bíblia vai dizendo que Deus restituiu a sorte de Jó. Ei, Ele restituiu. Sabe o que é restituir? Restituir é trazer de volta o que se perdeu. Deus é um Deus de restituição e um Deus de restauração. Qual é a diferença, pastor? Restaurar é aquilo que está na tua mão ainda, restituir é aquilo que você não tem poder, que está na tua mão. Deus é um Deus de restaurar o que está quebrado, o que está fora de ordem, a colocar em ordem, a restaurar. Ei, Deus é o Deus. Se o teu casamento está aqui, Ele pode restaurar. Ele pode restaurar a tua família, Ele pode restaurar a tua finança, Ele pode restaurar a tua casa, Ele pode restaurar a tua saúde. Jó estava daquele jeito. Só que a Bíblia diz que quando Jó estava daquela maneira, ele poderia ficar sentado, ele poderia simplesmente para não, irmão, vamos aí, deixa eu no meio do caminho, não, eu quero adorar. Qual que vocês vão cantar? Eita glória. Jó, ele poderia ter 1001 desculpas, sim ou não? Ele poderia parar tudo e dizer: ó vida, ó céus, ó meu Deus. Até teve pessoas que foram questionar Jó. Sabe aqueles amiguinhos? Diego, aqueles amiguinhos assim, pastor Diego: rapaz, o que você está passando aí, eu acho que você errou em alguma coisa, hein? Deve ter algum pecado escondido aí. Confessa o que tem aí. Vai, fala para mim, não vou falar para ninguém. Chegou os amigos de Jó, os 3 amigos. Jó, tem alguma coisa de errado. Você fez alguma coisa. Tem que achar um culpado para aquilo que está acontecendo. Aí Jó olha e diz: vocês entendem porventura como é que Deus age? Porventura vocês entendem como Deus faz as coisas? Vocês entendem como Deus opera? Vocês entendem a mente de Deus? Vocês entendem a forma que Deus opera? E a coisa mais difícil é entender como Deus faz, porque você não vê na Bíblia Deus repetindo os milagres. Ele abre o mar vermelho,
uma única vez. Depois não teve segunda vez que abriu o mar. Ele multiplica pães e peixes 2 vezes. A gente vê Jesus ressuscitando 2 vezes, mas a gente não fica vendo toda hora a mesma coisa. Deus tem uma multiforme maneira de fazer as coisas. Na vida de José, teve que passar pelo processo para Deus colocar ele lá no trono. Deus poderia muito bem pegar na mão de José, Francisco, e falar assim: filho, vem aqui, eu estou te levando lá para o Egito. Dá um chute Faraó, fala: assume o trono e fica aí. Deus poderia muito bem pegar Moisés. Moisés, você vai lá falar com o Faraó, dizer que eu sou quem sou, e não precisa nem ter 10 pragas. Eu vou estar do teu lado e falar assim: Faraó, sai daí, tira o povo que ele está levando embora. Podia. Deus tem uma multiforme maneira de fazer as coisas. Não precisava Lázaro passar 4 dias para Jesus voltar e ter que ir lá no sepulcro. Ele podia voltar e da onde ele estava. Para pensar, Jesus não tem um poder da onde ele estava. Pai, envia os teus anjos, cura Lázaro lá. A gente não faz isso hoje. Alguém que está longe, alguém que está lá e a gente não ora. Jesus podia ir onde ele estava lá. Vai lá, envia, não deixa Lázaro não, está lá, é meu amigo, cura ele, levanta ele. Não, ele espera. Deus dá multiforme. Você entende porventura como Deus faz as coisas? Eu tenho que entender que às vezes a gente pensa que Deus vem pela frente, Ele vem pelo lado. Quando a gente pensa que Ele vem pelo lado esquerdo, Ele vem por cima. Quando a gente pensa que Ele vem por cima, Ele vem por trás. Deus tem uma multiforme maneira de fazer as coisas. Precisava Jonas ir lá para o fundo do mar, dentro do ventre de um peixe, para depois colocar para fora ele para Nínive, para entender como Deus faz as coisas. Deus tem uma multiforme maneira de agir. O mais importante é que eu sei que Ele está no controle e Ele age, e nada pode tirar a minha adoração. Agora, coisa do inimigo, eu vou falar o que é ele querer tirar a tua adoração. Qualquer coisa que aconteça, tirar você do centro da vontade de Deus, tirar você do centro da adoração de Deus. Porque a Bíblia diz em Isaías capítulo de número 6, que os serafins, os querubins, os anjos, os seres angelicais estão 24 horas diante do trono dizendo: Kadosh, Kadosh, Kadosh. Em outras palavras, Santo, 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 Santo. Apocalipse vai dizendo que existem 24 anciões diante do trono, dizendo: a Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo louvor, a Ele toda adoração. Deus não resiste a um adorador. Quando Jó está mergulhado em adoração, chega no capítulo 42, ele diz: chorar não vai ficar adiantando, reclamar não vai adiantar. Eu sei que tudo isso vem de Deus, mas mesmo assim eu vou orar por alguém. Irmão, sem família, sem saúde, sem condições financeiras, eu sou voluntário. Irmãos, quer ser voluntário? Não, eu estou cheio de problema, pastor. Então quer dizer que na hora que resolver o problema você vai ser voluntário? Não, Jó está lá, o maior voluntário. Eu vou orar. Mas como é que você vai orar que você está com problema em casa, problema financeiro e problema de saúde? Não importa, eu vou orar, eu quero fazer, eu quero me envolver. Porque quem adora, ele serve. Porque quem adora, ele serve, independente da condição que ele está vivendo. Eu vou orar, eu vou orar. Mas só a tua casa, você vai orar por quê? Eu vou orar porque a minha situação não baseia na situação. Deus tem um propósito na minha vida e tem um propósito na vida do outro. Quantas vezes, irmãos, eu passei por situações difíceis e orava, minha esposa está aqui, aí Deus me usava, abençoava um, abençoava outro, e a minha vida estava financeira. Eu falei: meu Deus do céu! Aí um era próspero, o outro era, e eu falei: estou orando, Deus tem propósito na vida dele, e na minha é outra. Aí Jó: eu vou orar, eu vou orar, eu vou me envolver, eu vou ser voluntário, eu vou servir.
Você já pegou a chave para você estar aqui amanhã às 20 horas? Aí eu vou orar. E aí quando ele termina de orar, diz que Deus, opa, chegou a hora. Porque ele saiu do quarto, que ele parou de chorar, ele parou de ficar quieto, ele parou de poder colocar que todos os problemas está colocando ele, tadinho dele. Deus não trabalha na dó, Deus não trabalha coitadinho, Deus trabalha com posicionamento. Deus trabalha com posicionamento. Deus não vai trabalhar com lágrimas, com choro. Ah, coitadinho desse, coitadinho daquele, ai que dó dele. Deus trabalha com posicionamento. Sabe o que Jó fez? Se levantou, se posicionou. Eu vou me posicionar independente da minha circunstância. A minha boca ainda está aberta para orar, as minhas mãos podem estar estendidas. Eu ainda posso ser útil na vida de alguém, eu ainda posso servir, eu ainda posso fazer na vida de alguém. O que acontece na minha vida não tem nada a ver com a vida daqueles que eu vou orar. Aí Jó termina de orar. E quando ele termina de orar, Deus então vai restituir. E quando Deus restitui, Deus não restitui a mesma coisa. Deus restitui o dobro do que ele tinha. No mínimo o dobro. 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 Entenda uma coisa, que quando a gente está perdendo, parece que a gente está dando passos para trás e está retrocedendo na vida. Mas entenda uma coisa, eu amo isso daí. A Bíblia diz assim, que nós somos flecha na mão do arqueiro. E flecha na mão do arqueiro, Deus é o arqueiro. E Deus tem um arco. E toda flecha, ela tem que ser impulsionada e puxada para trás. A flecha não é para frente, ela é para trás. Só que ela está no arco. E quanto mais puxa para trás, quanto mais puxa para trás, Everton, mais impulsionada vai ser para avançar. Flecha na mão de Deus. Flecha na mão de Deus. Flecha na mão de Deus. Enquanto você está achando que está retrocedendo depois que você veio para o Evangelho e começa a adorar a Ele, Deus está dizendo: eu só estou fazendo você pegar impulsionamento, porque na hora que eu lançar essa flecha, você vai voar, você vai voar, você vai voar. Se coloca de pé, você vai voar, você vai voar, você vai voar. Cadê os adoradores aqui nessa manhã de hoje? Cadê os adoradores?